O mundo de Alexandre o Grande era o mundo do quarto século a.C., quando os macedônios dominavam a Grécia, Trácia e Ilíria até a fronteira com o Danúbio, enquanto tribos celtas e nórdicas viviam numa Europa cheia de florestas até as ilhas britânicas. Na Península Ibérica, colônias cartaginenses dominavam os variados povos que ali comercializavam com o norte da África, e Cartago, a pujante colônia fenícia, agora era um pequeno império comercial, enquanto Tiro, sua cidade de origem, era dominada pelos persas. Roma era uma pequena república e os egípcios viviam debaixo do domínio persa, assim como toda a Ásia até a Índia, fazendo fronteira com reinos hindus e o Império Nanda. Na China, durante o período dos reinos combatentes, todos estavam se enfraquecendo com as guerras e o pequeno reino de Qin estava começando a ganhar força entre eles. Gojoseon era a antiga Coreia e no Japão estava começando a se tornar a civilização da Idade dos Metais, enquanto reinos existiam ainda no Vietnã e tribos selvagens em todos os lugares. Bem-vindos ao canal Observatório 7 e nossa forma única de abordar 7 saberes, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, filosofia, ciência, teologia e arte. Curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações para ser avisado dos próximos vídeos desta série e confira em playlist deste canal outros assuntos de seu interesse. Abaixo do título, nossa bibliografia, e lembre-se que usaremos livremente da reinterpretação de imagens fora de seu contexto original, apenas para ilustrar nossa própria narrativa. O vídeo a seguir é parte da proposta de diálogo interdisciplinar do nosso canal com a teologia cristã e está repleto de generalizações e simplificações. Enquanto nos episódios anteriores vimos os primeiros anos e as primeiras batalhas de Alexandre, neste veremos sua invasão na região de Tiro e Jerusalém. Em 5 de novembro de 333 a.C., Dario III da Pérsia liderou pessoalmente seu exército contra a invasão grega após a derrota de seus sátrapas na Ásia Menor na Batalha de Grânicos, narrada no episódio anterior. Perto da cidade de Issus, Dario III reuniu uma estimativa de 100 mil persas, segundo historiadores modernos, contra 40 mil gregos. A falange macedônica sofria enormes baixas no início da batalha, enquanto Alexandre liderava um ataque direto ao próprio Dario, que, vendo o perigo, fugiu abandonando a própria família. Alexandre, para não perder seu exército, largou a perseguição a Dario para socorrer sua tropa, e os persas, vendo o rei fugir, começaram a deixar o campo entregando a luta, que terminou numa carnificina e na captura de Estatira I, esposa de Dario, e suas filhas Dripetes, Estatira II, além de Sissigambis, a própria mãe do rei. Quando a mãe do rei se curvou diante de Hefestion, o segundo em comando, Alexandre disse que ele também era Alexandre, e a chamou de mãe, tratando com respeito toda a família do rei. Dario tentou negociar por sua família, oferecendo domínio sobre a Ásia Menor e grande soma em ouro, mas Alexandre respondeu que era ele, como novo rei da Ásia, quem determinava as fronteiras do seu reino. A seguir, os gregos tomaram a Síria, capturando Damasco, e acabaram com portos onde os persas ainda poderiam receber reforços ou gerar contra-ataques. Em sequência, tomaram Sidom, mas a cidade de Tiro estava retirada em sua ilha. Alexandre pediu para sacrificar no templo de Melcarte, o deus fenício, que identificou como Hércules, mas os tírios o desprezaram e enviaram muitas de suas mulheres e crianças para a distante Cartago, que prometeu uma frota para socorrer sua cidade-mãe. Frota essa
que nunca veio. Ainda assim, os tírios duvidaram que os macedônios, sem nenhuma marinha, fossem capazes de invadir uma ilha murada. Foi então que Alexandre ordenou que construísse uma ponte com os escombros e pedras conectando o continente até a ilha de Tiro. Este passadiço deveria ter 2 metros de profundidade e ainda está lá até hoje nas ruínas de Tiro. Assim que a ponte começou a chegar perto da cidade, os tírios dos muros e com seus barcos atacavam os gregos, deixando a obra quase impossível de continuar. Mas Alexandre ordenou a construção de 2 torres móveis de assalto, completamente blindadas de couro, para tentar impedir flechas incendiárias, além das torres estarem armadas por todos os lados de catapultas e balistas. Entretanto, os tírios prepararam engenhosos barcos incendiários com barris inflamáveis nos mastros que, ao se chocarem as torres, explodiram, incendiando-as completamente. Alexandre percebeu que precisaria de uma marinha e isso lhe fez perder mais tempo, convocando navios de Chipre, gregos da Jônia e a marinha capturada de Sidom. Finalmente, os portos de Tiro foram cercados e a ponte de terra foi concluída até que os aríetes macedônicos começaram a testar as paredes, para desespero dos moradores que logo viram os gregos entrando. O cerco de Tiro atrasou Alexandre e o tirou do sério. Lhe tomou 7 meses, deixando-o tão furioso que, além dos 6.000 combatentes mortos na cidade, ele crucificou os 2.000 homens restantes da cidade que foram capturados, assim como 30.000 mulheres e crianças foram separados uns dos outros e vendidos como escravos. Tiro e Sidom haviam sido, na era do rei Davi, 700 anos antes de Alexandre, ricas cidades mercantes, aliadas e pacíficas, mas por séculos os tírios viveram prosperando, enriquecendo, fundando colônias como Cartago e dedicando suas vidas a deuses, os quais chegaram a praticar sacrifícios humanos. A arrogância do rei de Tiro é descrita em Ezequiel 28. Na Bíblia, em Ezequiel 27, há uma detalhada descrição de seu poder detendo as rotas comerciais que uniam o sul da Espanha até a Arábia, a África e a Europa, transportando todo tipo de mercadorias, inclusive o comércio de escravos, justamente o que se tornaria a sorte de seu próprio povo no tempo de Alexandre. Em Ezequiel 26, o profeta anunciou que Tiro seria tomada pelos babilônios, e assim foi. Depois, durante o período persa, eles ainda tiveram mais uma chance, mas a profecia de Ezequiel 26 detalhava que seus muros seriam derribados e sua cidade seria arrasada e lançada nas águas, o que não havia acontecido na tomada pelos babilônios. Como se Deus atrasasse o fim último, dando tempo aos tírios de se arrependerem, finalmente se cumpriu sob o poder dos gregos, que arrancaram e atiraram blocos da cidade para dentro do mar, reforçando sua ponte de conexão entre a ilha e o continente. A destruição de Tiro é um dos melhores exemplos de profecias históricas da Bíblia, comprovadamente escritas antes, pois nos tempos de Alexandre os judeus já estavam usando os livros do Antigo Testamento e que se cumpriu em detalhes. Este tem sido um dos motivos pelos quais a Bíblia ainda encontra tanta confiança por parte de tantas pessoas do mundo. Mas, enquanto os tírios eram aniquilados, o historiador Flávio Joséfo nos narra os eventos que ocorriam não muito longe dali, em Jerusalém. Apenas alguns séculos depois dos últimos profetas Esdras e Malaquias, o sacerdócio judeu já havia se corrompido novamente. Joséfo narra como, no tempo da ascensão dos macedônios, em Jerusalém, ascendeu um sumo sacerdote chamado João, mas que tinha um irmão chamado Jesua, este o favorito de
Bagose, o general persa em comando na região. Entretanto, numa discussão, João matou Jesua, seu próprio irmão, dentro do santuário, o que serviu de desculpa para Bagose intervir com força, e tensões reinaram por 7 anos. João finalmente morreu, dando o sumo sacerdócio a Jado, seu filho, que tinha um irmão chamado Manassés, que se casou com Nicasses, a filha do governador de Samaria, Sanabalete, criado na corte de Dario III. Nos dias da invasão de Alexandre, Jerusalém estava indignada e pressionando Manassés a despedir sua mulher samaritana. Afinal, por tais motivos, eles haviam passado pelo cativeiro, mas Manassés procurou seu sogro, que lhe deu dinheiro e assegurou que, graças à sua influência com Dario, não só o manteria no sacerdócio, como o faria rei da Judéia. E assim Manassés e seus aliados sacerdotes se casaram com samaritanas e foram morar em Samaria. Esta história não está na Bíblia, é narrada no livro de Joséfo, que viveu nos dias dos apóstolos de Cristo e escreveu a história dos judeus. Enquanto Alexandre cercava Tiro, naqueles 7 meses que já descrevemos, escreveu uma carta ao sumo sacerdote Jado de Jerusalém pedindo seu apoio. Mas Jado respondeu que eles estavam presos a um juramento feito a Dario de nunca pegarem em armas contra os persas. Alexandre ficou tão irritado que jurou que depois de Tiro destruiria Jerusalém. Entretanto, sabendo que haviam tropas persas em Gaza e não em Jerusalém, a seguir sitiou primeiro a antiga cidade dos filisteus, que era uma fortaleza, e nisso Sanabalete, o líder de Samaria, trocou de lado, quebrando seu juramento com os persas, intentando ganhar vantagens sobre os judeus. Enviou uma delegação até Alexandre pedindo aliança, pedindo permissão para construir um templo em Samaria e fazendo intrigas contra Jerusalém. Alexandre permitiu a construção do templo samaritano, mas Sanabalete, o samaritano, morreu pouco depois disso, e Alexandre partiu para punir Jerusalém. Joséfo conta que Jado, o sumo sacerdote, teve um sonho e no dia seguinte disse ao povo que Deus havia ordenado abrir a cidade e receber Alexandre. Quando o séquito de Alexandre chegou à vista de Jerusalém, com os reis da Síria e inimigos dos judeus, Alexandre avistou um séquito de sacerdotes e do sumo sacerdote à sua frente, com roupas de linho que vinham para saudá-lo. O macedônio avançou sozinho até o sumo sacerdote e, para surpresa de todos, começou a adorar. Parmênio, general grego em comando, ficou tão confuso com a troca de intenção de seu líder, Alexandre, que o questionou por que ele adorava o sacerdote dos judeus e ouviu a seguinte resposta, abre aspas, não é a ele, ao sumo sacerdote que adoro, mas ao Deus quem ele é o ministro, pois quando eu estava ainda na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonhos com essas mesmas vestes e exortou-me a nada temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito do Helesponto e garantiu que Deus estaria à frente do meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque, jamais tendo visto antes alguém revestido de trajes semelhantes a esses, com que ele me apareceu em sonho, não posso duvidar de que tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra, e assim vencerei Dario, destruirei o império dos persas, e todas as coisas suceder-me-ão segundo os meus desejos. Fecha aspas. Alexandre, citado por Joséfo em História dos Hebreus. Flávio Joséfo conta que, a seguir, Alexandre entrou em Jerusalém, onde, segundo instruções do sumo sacerdote, ofereceu sacrifícios, e Jado lhe mostrou o livro do profeta Daniel,
onde a profecia dizia que um príncipe grego derrubaria o reino dos medo-persas. Alexandre ficou tão impressionado que concedeu aos judeus em todos os lugares viverem segundo suas leis, segundo sua religião, e serem poupados de impostos ao 7º ano, ano sabático das colheitas judaicas. Partindo da Judéia, Alexandre rumou para o Egito, onde nossa história continuará. A não ser por esta passagem pontual em Jerusalém, Alexandre nunca foi um adorador fiel e devoto do Deus hebreu. Pelo contrário, ele servia os deuses gregos, sacrificava os deuses de qualquer povo que encontrava, usava de tolerância religiosa desde que não lhe contrariassem e estava muito longe de ser um pacifista religioso. Como já vimos em outros episódios, Alexandre cresceu marcado pela guerra, pelo mau exemplo de sua conduta e pela contemplação dos costumes sexuais lascivos. Era um assassino frio, capaz de matar e escravizar uma cidade inteira sem levar em conta inocentes, mulheres e crianças. Mas mesmo os maiores conquistadores da história, tiranos que mataram milhares como Nabucodonosor, Ciro e Alexandre, Deus sempre lhes deu uma oportunidade de testemunho e eles conheceram que Deus elevava e derrubava reinos, dando oportunidade e poder aos homens para exercerem juízo entre os povos, mas também teriam que prestar contas se foram libertadores ou simplesmente novos opressores. Alexandre, segundo a profecia, já tinha sua vitória militar determinada. Mas se ele venceria a si mesmo e usaria o poder para libertar ou para destruir, esta é uma decisão que o próprio Alexandre deveria tomar. Em Jerusalém, por um breve instante no meio de seu alcoolismo, dissolução sexual e crueldade sanguinária, Alexandre foi afastado disso tudo e contemplou a oportunidade de conhecer e viver de forma completamente diferente. O fato de que os judeus não foram suas vítimas, mesmo sendo aliados dos persas, mostra que Alexandre entendeu isso. Mas se ele adotaria isso para sua vida ou não, é o que vamos ver nos próximos episódios. E a maneira como sua vida terminaria mostraria muito dos frutos das suas escolhas. Assim, a cada pessoa é dado certo nível de oportunidades e poder durante a sua vida. E de grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Aos que muito foi dado, muito será cobrado.